Olá, professor, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Estamos numa série de vídeos sobre Moodle para professores. Estamos trabalhando nessa série em banco de questões. Nos vídeos anteriores vimos categorias e vimos também outros tipos de questões autocorrigíveis. Hoje vamos ver mais uma delas. Então, você está logado lá na sua disciplina como professor, você vai clicar aqui nesse botão, depois vai clicar em mais e vai escolher questões. Primeira coisa que ele pergunta é em qual categoria você vai querer criar essa questão. Eu vou criar na categoria lote econômico de compras. Então vai ser para essa categoria minha questão. Vou criar uma nova questão. E essa minha questão vai ser uma questão de resposta numérica. Então, eu não vou dar alternativas para o aluno. Ele vai ter que desenvolver os cálculos e chegar nessa resposta numérica. Então, vou clicar em adicionar e vou colocar o nome da minha questão. Esse nome é o que mais familiariza para você, tá? É livre, o aluno não vai ter acesso a esse nome. Eu vou colocar demonstrativo de estoques. Eu copiei o texto lá no Word, que eu não quero ficar perdendo tempo digitando. Vou colar aqui e vou te mostrar um detalhe. Vou dar Ctrl Shift V, tá? Não esqueça, Ctrl V não serve, ele traz códigos do Word ou do PDF para dentro do Moodle, e isso dá muitos erros de formatação. Então, Ctrl Shift V está aqui. Observe que nessa minha questão eu tenho 4 perguntas. 4 perguntas eu não consigo responder com esse tipo de questão que eu estou mostrando aqui para vocês. Ele trouxe aqui uma quebra da palavra, eu vou corrigir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa questão aqui em 4 outras questões. Então, vou mudar aqui. Determine. Essa primeira questão minha vai ser o lote econômico de compras. Vou fechar aqui e vou apagar o restante. Se você quisesse deixar as quatro questões, as 4 perguntas aqui dentro dessa questão, você devia usar um outro tipo. Podia ser um tipo associativa, podia ser uma questão múltipla escolha, mas uma questão com resposta numérica única, então ele só te dá direito a você responder uma questão, ou uma pergunta da questão. Então vou apagar. Vou colocar agora a resposta. Não vou colocar o feedback, eu posso ter feedbacks individuais, não vou colocar feedback individual, vou colocar aqui a minha resposta. Colocando aqui minha resposta, 3.245 peças. Eu não coloco ponto de milhar, porque senão o Moodle vai interpretar como ponto decimal, então a gente coloca o valor direto. Eu vou dar uma margem de erro aqui de 1/10, para caso que o aluno, na hora de efetuar os cálculos, não consiga chegar mais ou menos nesse resultado. Vou dar aqui uma chance para eles, vou dar um erro de 1 aqui, porque são muitas etapas, então se ele colocar aqui 3.246 ou 3.244 peças por pedido, vai estar correta a questão. E vou dar aqui 100% dessa alternativa. Você pode ter casos, não é esse específico, onde você pode aceitar mais respostas. Por exemplo, eu poderia colocar aqui, se o aluno responder, por exemplo, menos 3.245, eu daria meio certo para essa alternativa. Então, são variantes que você pode ter aqui dentro, mas nesse meu caso eu não vou utilizar. Mas são situações que aí a gente pode depois fazer um vídeo mais avançado sobre questionário e a gente entrar com mais detalhes aí, com mais alternativas que você possa utilizar. Então, vou salvar minhas mudanças. Vou editar e visualizar
esse arquivo. Está aqui, ó, consumo de uma peça, o custo, o preço unitário, determine o lote econômico para compra e vai aparecer dessa forma aqui para o aluno. Vamos preencher com a resposta correta. Está aqui, ó, 3.245. Lote econômico de compra. Vou fechar esse preview, vou vir aqui, vou editar essa questão e aqui eu vou colocar que é cálculo do lote econômico. Por que eu fiz isso? Então agora eu vou criar uma nova questão. Criar uma nova questão, resultado tipo numérico, adicionei. Vou dar aqui no contexto da questão Ctrl Shift V. Vou corrigir aqui a ortografia. Então o que eu vou querer agora? Aqui então o nome da minha questão, demonstrativo de custos. Desculpa. De estoque. E agora eu vou querer o custo total. Essa questão vai perguntar sobre o custo total. Então eu vou manter o mesmo texto e aqui vou colocar determine o custo total anual. Vou colocar aqui ponto. Então aquela questão que a gente tinha lá 4 perguntas, eu separei em quatro questões. Vou colocar agora aqui a resposta correta, 46.164. Vou dar uma margem de erro de uma unidade e a nota vale 100% em cima dessa resposta. Vou salvar as mudanças. Então agora você tem aqui duas questões. Vamos dar uma olhada nessa aqui como ficou, que a gente acabou de fazer. Vou fazer um preview. Tá ali, vou preencher com a resposta correta, 46.164. Vou fechar aqui o preview. Vamos fazer as outras duas questões que ainda faltam. Criar uma nova questão, questão de resposta numérica, adicionar. Vou dar aqui Ctrl Shift V para colar. Essa próxima questão vai ser para determinar o número de pedidos por ano. Então, vai ser o número de pedidos por ano. Fecho aqui. Nome da questão, demonstrativo de estoque, pedidos por ano. Vou agora colocar aqui a resposta correta. 6,2. Vou dar uma margem de erro aqui para cálculo de 0,1. 100% da resposta. Aqui, como eu estou pedindo com uma casa decimal, é interessante aqui na questão eu colocar dê o resultado com resultado arredondado para uma casa decimal. Porque aí o aluno sabe como ele vai ter que escrever esse resultado. Então vou salvar. Vou ver agora o preview, editar, pré-visualizar. Vou preencher com a resposta correta, é isso mesmo. Determine o número de pedido do ano, 6,2. Vou fechar o preview e vou para a última questão. Criar nova questão, numérica, adicionar. Vou colar aqui, Ctrl Shift V. Essa última questão vou perguntar sobre a duração entre os pedidos. Deixa eu apagar aqui as outras alternativas. A duração entre pedidos. Vou colocar agora a resposta.
0,162 anos. Então aqui a minha margem de erro para efeitos de cálculo do aluno, vou deixar com 1 milionésimo, 100%. Aqui, faltou o nome da questão, demonstrativo de estoque. Isso aqui é sobre duração de pedidos. Então, vou colocar aqui, dê a resposta em anos, com 3 casas decimais. Tá nós, hein? Resposta em anos com arredondamento para 3 casas decimais. Salvar. Sempre veja como está ficando, porque às vezes você tem uma visualização e na hora que ele vai fazer o preview ele dá outra. Vou preencher aqui com a resposta correta. Legal. É isso aí. Então, nesse vídeo nós vimos, a partir de uma questão com 4 perguntas, eu montei 4 questões. Por quê? Porque a gente estava usando questões de respostas tipo numérica, que aí a gente vai colocar uma pergunta só para cada questão. Se você quisesse montar essa questão de uma única vez, você teria que ter usado questão de múltipla escolha ou questão associativa. Se você gostou, dá um joinha aí pra gente, se inscreva no canal e eu te vejo aí no próximo vídeo sobre banco de questões para professores do Moodle. Tchau!